E o Supremo Tribunal Federal solicitou à Polícia Federal a transferência do delegado Fábio Álvares Schor para atuar na corte. Especialista em contra-inteligência, Schor participou de investigações relacionadas aos atos do 8 de janeiro. Segundo relatos, o delegado esteve na última segunda-feira no Supremo. A expectativa é de que passe a atuar em inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal e o Supremo foram procurados, Marina, mas ainda não se manifestaram a respeito dessa possibilidade, então, de Fábio Schor trabalhar no Supremo e ali atuando, inclusive, muito próximo ao ministro Alexandre de Moraes. No gabinete do Alexandre de Moraes, né? Então, os dois que tiveram essa parceria, né? Eles já são parceiros, Paula, de longa data. A verdade é que, se a gente for analisar, o Fábio Schor, ele já atuou nas investigações, por exemplo, do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que toda essa questão dessa investigação da trama golpista começou com uma pesca probatória ali naquela investigação. Depois, a prisão, né, a primeira prisão do Felipe Martins foi feita também a mando de Fábio Schor. Então, quando ele foi preso da primeira vez por ter feito aquela viagem aos Estados Unidos, que tudo que a gente tem até agora mostra que foi uma verdadeira fraude. Então, o Fábio Schor, e ali a gente sabe muito bem que o intuito daquela prisão seria conseguir também uma delação ali de Felipe Martins. E aí ele atuou em toda a investigação da trama golpista, então na prisão de todas essas vítimas do 8 de janeiro, né, que a gente sempre traz aqui cada um desses casos, e participou de tudo até então a prisão do Jair Bolsonaro, e a gente sabe muito bem que é isso, ele investiga ali Bolsonaro desde as joias sauditas. Quem é que estava ali? Fábio Schor. O cartão de vacinação, quem é que estava ali? Fábio Schor. Todo o 8 de janeiro, Fábio Schor, e agora com Bolsonaro, finalmente, né, eles conseguiram aquilo que eles queriam, então o Bolsonaro preso, aí agora o Moraes decide então trazer Fábio Schor para o seu gabinete. Assim, a gente viu como que a Polícia Federal, de fato, agiu, né? Agiu ali em todo esse processo, e sabemos muito bem, então, que é ali, né? O Felipe Martins, o Fábio Schor foi um dos algozes de Felipe Martins, junto com o Alexandre de Moraes. Então, agora eles estão juntos, selando essa parceria, que já vem de longa data. Pois é, vou jogar para a Ana. O que a gente pode esperar dessa dobradinha, Ana, do ministro Alexandre de Moraes agora com o Fábio Schor? A Marina já traçou ali um pouco, né, da retrospectiva das ações do delegado federal, que pode trabalhar agora muito próximo, né, no gabinete do ministro Moraes. Pois é, Paula, a ficha corrida deste delegado da Polícia Federal, do Fábio Schor, é uma ficha, no mínimo, confusa, né, para a gente não falar outra coisa. O problema é que o envolvimento do Fábio Schor como delegado da Polícia Federal nesses casos sensíveis complica, né? Como é que fica a idoneidade, a imparcialidade? Na semana em que o nome do Felipe Martins foi inserido no sistema de imigração dos Estados Unidos, de forma errada, com passaporte errado, grafia errada, aquilo tudo que a gente já falou aqui, que a nossa audiência já conhece de trás para frente. Naquela semana, o Fábio Schor comandava uma visita aos Estados Unidos com a sua equipe. Não estou dizendo que ele tem a ver com isso, que ele ordenou, ou que ele influenciou alguém, ou que ele tem contatos no CBP ou no DHS. Mas é muito difícil não ligarmos, pelo menos, a suspeição do Fábio Schor em casos que o nome do Felipe Martins aparece. Quando a CBP, vocês vão lembrar disso, quando a CBP colocou aquela carta de maneira pública que houve um erro grotesco sobre a inserção do nome do Felipe Martins e que
eles não consideravam que era apenas erro, mas que poderia ser uma fraude e que eles estariam investigando como isso aconteceu e que o nome do Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data em que foi usada para a prisão e a manutenção da sua prisão. Aquela longa carta da CBP que demos em primeira mão aqui é uma carta de uma agência oficial do governo dos Estados Unidos da América. E no outro dia, o Fábio Shor, como delegado da Polícia Federal, deu de ombros para aquela carta e emitiu uma nota, uma declaração completamente errada sobre o conteúdo da carta de uma agência de imigração oficial dos Estados Unidos. Ou seja, Fábio Shor já está contaminado como delegado da Polícia Federal. Por que ele está tão contaminado desse jeito? Ninguém sabe, talvez nunca vamos saber. Então, eu acho que é muito mais fácil ele ir para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque talvez seja por pressão, talvez por coerção, talvez por ameaça, ou talvez porque ali ele sabe que ele vai ter, se alguma coisa aconteceu de maneira ilícita envolvendo o nome de um delegado da Polícia Federal e o nome Felipe Martins, ele sabe que, pelo menos no Brasil, ali no gabinete do ministro, ele tem uma certa proteção. Só no Brasil.